Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse nosso culto, ainda que numa modalidade virtual. Eu desejo muito que o Senhor nosso Deus possa abençoar a cada uma e a cada um de vocês, no ouvir da sua palavra, também aqui da nossa parte, no falar, no compartilhar da palavra do Senhor. Estamos hoje no primeiro domingo após a Páscoa, no segundo domingo da Páscoa. Viemos da Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus, nos alegramos que Ele é um Senhor vivo e ressurreto. E mesmo assim, a nossa vida continua sendo ordinária e muitas vezes marcada por dúvidas, perguntas, questionamentos. Eu quero ler do Salmo de número 13 para vocês. Ali o salmista se expressa da seguinte forma: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu terei em meu coração as inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo vai triunfar sobre mim? Olha para mim, Senhor, e responde. Olha para mim e responde, Senhor meu e Deus meu, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos então dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação e eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Provavelmente você, quando acompanhou aqui a leitura deste Salmo de número 13, você percebeu o grande tema que esse Salmo evoca. O salmista está lutando com o aparente silêncio de Deus, com a abscondidade de Deus, com esse fato de que a gente reconhece e sabe a partir das Escrituras que o Senhor é um Senhor presente, um Senhor ressurreto, e mesmo assim, dúvidas e perguntas muitas vezes nos assaltam. Eu gosto muito de ilustrar isso através de um fenômeno da natureza. Se você às vezes sai à noite, você vai encontrar de vez em quando noites de luar, noites de lua cheia, noites onde a lua brilha com toda a sua intensidade, ela está completa, é lua cheia. Por outro lado, dependendo então da estação, né? Você pode sair à noite e encontrar apenas breu, apenas escuridão, porque a lua está na sua fase da lua nova e, portanto, ela não é visível aos nossos olhos. Mesmo que você não enxergue, não enxergue e mesmo que você não veja a lua, nem por isso ela não está aí, nem por isso ela não está presente, a gente só não a vê, a gente só não a percebe. O meu desejo e a minha oração é que você hoje, ao ouvir a palavra do Senhor, possa ser revigorado, fortalecida na sua fé, de maneira tal que mesmo quando você talvez não vê, mesmo quando você está cheio de dúvidas, mesmo quando você não perceba com os teus sentidos, ainda assim você possa reconhecer: o Senhor está aí, o Senhor está presente. Vamos ver o que Deus tem para te dizer no dia de hoje. Fique conosco nesse nosso culto, nesse nosso encontro virtual. Convido você a uma oração. Assim como estamos, falamos com o Senhor nosso Deus. Pai querido, muito obrigado que Tu nos dás essa oportunidade maravilhosa de sempre de novo sermos nutridos, sermos abençoados com a Tua palavra. Através dela, Tu mesmo, Senhor, te fazes presente na nossa vida. Tu mesmo vens ao nosso encontro. Nós queremos reconhecer isso, Senhor. Ao mesmo tempo, reconhecemos e afirmamos, Senhor, que muitas vezes na nossa vida estamos marcados por dúvidas, por inquietações, assim como o salmista. Vem em nosso socorro, Senhor, e ajuda-nos. Nosso pedido e a nossa oração é que, neste momento de ouvir a Tua palavra, Tu possas nos tocar, Tu possas nos falar e possas nos conceder a palavra que cada um de nós necessita.
Nessa confiança e nessa certeza que está ancorada na tua promessa é que nós oramos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esse encontro, ainda que de forma virtual, nós queremos realizá-lo em nome de nosso Deus, que é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Celebre junto conosco, cantando a esperança, a alegria que brota também da mensagem da Páscoa. Louve ao Senhor com o nosso próximo hino. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Era um dia triste, bem triste para aqueles discípulos reunidos em Jerusalém. Afinal, na última sexta-feira, haviam acompanhado a tortura de Jesus, o grande amigo, o grande mestre, o Messias, o próprio Filho de Deus. E se não bastasse, presenciaram a morte de cruz, a morte mais humilhante da época romana. Eu imagino o sentimento de tristeza, desânimo, desmotivação e também medo que havia naquela sala em que estavam reunidos naquele domingo. Eles praticamente não compreendiam a realidade de tudo o que Jesus havia falado e mostrado, que o Filho do Homem deveria morrer, passar pela cruz, conforme já estava escrito no Salmo 22 e em Isaías 53, que ele haveria de dar a sua vida em resgate de muitos, mas que ele haveria de ressuscitar. Além de tudo isso, os discípulos estavam tensos e com medo, de portas trancadas, pois os líderes judeus estavam perseguindo-os. De repente, entra Maria Madalena, imagino que com os olhos arregalados, não se contendo de alegria, e disse: "Eu vi o Senhor." O texto não detalha, mas eu imagino a euforia, a explosão de alegria que pairava naquele lugar. Maria viu o Senhor. E naquele mesmo domingo, durante a tarde, eis que Jesus aparece para aquele grupo e diz: "Que a paz esteja com vocês." Consegue imaginar a alegria misturada com um susto? Jesus estava realmente lá e mostrou inclusive as suas feridas. Era o Senhor. Ele verdadeiramente ressuscitou. Mas naquele lugar
não estava um camarada, o Tomé. E assim eu convido vocês, meus irmãos e minhas irmãs, para lermos o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 até 31. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei." Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." E logo disse a Tomé: "Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente." Ao que Tomé lhe respondeu: "Senhor meu e Deus meu." Jesus lhe disse: "Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram." Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Até aqui. Que situação! Precisou ver para crer. E essa frase, inclusive, virou ditado popular hoje também, praticamente 2000 anos depois. Quando falam de algo que parece fantasioso, logo falamos: preciso ver para crer. Ou quando duvidamos de uma beleza de um lugar, também, preciso ver para crer. Enfim, é um dito popular já, mas que remete a uma situação muito especial e séria. Tomé era do círculo mais próximo de Jesus. Ele era chamado de Dídimo, que em grego significa gêmeo. Já conhecemos Tomé lá das passagens de João 11:16, na ocasião da morte e ressurreição de Lázaro. Também em João 14:5, quando perguntou a Jesus: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?" E Jesus respondeu, que nós conhecemos bem: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim." Mas João não nos informa o porquê de Tomé não estar exatamente naquele domingo junto com os outros quando Jesus aparece. Mas ok, depois Tomé aparece. Está novamente no círculo de discípulos, mas ao chegar percebe que não tinha tristeza no ar. Assim como ele estava arrasado com a morte de Cristo, ele deve ter estranhado demais não encontrar os amigos e amigas naquela casa assim, tristes. Ué, por quê? Quando contaram a grande notícia, a mais bela notícia de todas, Jesus ressuscitou e estava entre nós, Tomé logo resiste a crer. Não, o que é isso agora? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé hesitava, era racional. Tinha medo de crer numa ilusão. Parecia muito fantasioso. Ver apenas poderia ainda ser ilusão. Ele queria tocar nas feridas de Jesus. Aí sim ele passaria a crer. Senão, fora de cogitação. Imagino que no coração de Tomé tenha passado aquele sentimento de: Jesus, o Filho de Deus, foi vencido pela morte. Será que a morte não é de fato vitoriosa sobre tudo o que encontramos em Jesus? Será que o amor, a fé, o direito, a justiça não morreram junto com Cristo na cruz? Agora seus amigos vêm e falam um absurdo desse? Como assim? Só pode ser brincadeira? Passaram-se 8 dias. Os discípulos estavam reunidos e Tomé estava junto dessa vez. E Jesus aparece novamente. E Tomé viu. Jesus se volta especialmente para Tomé e diz:
põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus não reprime Tomé, mas age com amor sério, com o intuito de levar Tomé da aflição e da incerteza da dúvida para a fé viva. Tomé precisa primeiramente perceber que Jesus o conhece completamente. Jesus nos conhece intimamente. Jesus conhece a mim. Jesus conhece a você, meu irmão, minha irmã. Conhece as nossas dúvidas. Conhece as nossas indignações. O nosso desânimo. A nossa sensação de estarmos longe dele. Assim como ele conhecia intimamente Tomé, ele nos conhece também. Esse episódio não quer condenar Tomé como um incrédulo. Tomé só teve medo de crer numa ilusão e estabeleceu uma condição para sua fé. Não significa ausência de fé, mas Tomé estava diante daquela situação e ele precisava tomar uma decisão: crer ou não crer. Ele não podia mais ficar na dúvida. E o que ele faz? Se prostra. Senhor meu e Deus meu, ele diz. Nem estende a mão, nem põe o dedo nas marcas dos pregos nas mãos de Jesus. Não havia mais necessidade de tocar no Senhor, nas feridas dele para crer. Ele foi tomado por uma certeza de que o Senhor vivo se revelou a ele de forma poderosa. Jesus logo diz: porque me viste e creste. Não foi necessariamente uma acusação. Jesus apareceu para os outros discípulos antes e eles creram seguidamente do ver. Sabemos que Jesus subiu ao céu. E como a história poderia continuar se não tem como ver de fato para crer? Visivelmente, Jesus não aparece mais entre nós. Ou melhor, não vemos com os nossos olhos. Como crer? Jesus já deixa claro em suas palavras algo muito decisivo. Bem-aventurados os que não viram e creram. É um milagre extraordinário crer no Senhor Jesus, sem ter visto ressuscitado como os apóstolos viram. Aos muitos que creram ao longo da história do cristianismo, a partir do testemunho do Evangelho e que por sua fé suportaram a perda de seus bens, prisão, dores, morte, aos que permanecem firmes na fé e continuam a caminhada, a essas pessoas é dito: bem-aventurados os que não viram e creem. O crer é uma dádiva do próprio Deus através do seu Espírito Santo. Meus queridos, minhas queridas, olha a conexão maravilhosa que o evangelista João faz. No início do seu livro, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quase no final do seu livro, ele mostra que ao tudo estar consumado, o Verbo, a palavra, torna a sair o mundo afora através dos seus mensageiros e alcança as pessoas com tanta força que, por intermédio da palavra, elas creem no Verbo eterno do Pai, sem verem a Jesus. Quando Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, confessou Jesus como Verbo vivo, o Logos, a palavra viva. O começo do Evangelho está lá, no Verbo que estava com Deus. E essa palavra nos acompanha até hoje. Essa palavra viva, essa palavra que nos une como irmãos e irmãs, como igreja do Senhor. E João conclui nos versos 30 e 31, dizendo que muito ainda foi feito por Cristo, muito mais do que está registrado. Mas o que estava registrado era suficiente para deixar claro que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que aos que creem tenham vida em seu nome. Essa perícope nos convida a crermos que, de fato, o Verbo está conosco,
que não precisamos ver grandes milagres para crermos que o Senhor está no meio de nós. Quantas vezes em nossas vidas passamos por situações em que achamos que Jesus não está mais conosco, não está mais em nosso meio, que o medo, a angústia, a morte venceram. Estamos enterrados na tristeza e na vontade de não prosseguir. Tomé não queria se iludir, ele queria ver para ter a certeza de que concretamente Jesus estava com ele. Será que não fazemos o mesmo? Eu não condeno de jeito nenhum a Tomé. Quantas vezes questionei se de fato Cristo estava a par das minhas tristezas, das minhas dificuldades? Não sou diferente dos primeiros cristãos. Eu tenho angústias, eu tenho incertezas, tenho medos, assim como muitos de vocês também, meus irmãos e minhas irmãs. Cabe a nós confiarmos na real presença de Deus, mesmo quando Ele parece abscôndito. Ele está no meio de nós. E isso é uma certeza. Amém. Nutridos e amparados, fortalecidos com essa palavra maravilhosa do Evangelho, que nos convida a olharmos para o nosso Senhor, a colocarmos também o nosso dedo na ferida, a confiarmos de que Ele é um Deus presente. A partir dessa promessa, eu quero enviar vocês e desejar a bênção, invocar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Que assim, então, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz agora e sempre. Amém. Vão, sirvam ao Senhor a partir dessa palavra que hoje recebemos. Que o Senhor esteja com vocês. Amém.